Vlad, que vai entrar agora, não fala que a culpa da queda da invencibilidade do Corinthians seja minha. Bom, a gente tem esse outro lado também, não tem, Mari? Um fica feliz e o outro fica triste. O Edu e o Vlad estão na tela, então assim, veremos o tom. Vlad, pode culpar o Bruno, sim? Pra não começar já cheio de moral. Notícia boa é comigo, notícia ruim é com a Mariana. Tá vendo? Ô, Vlad, conta pra gente. É isso, Mari, Bruno, um grande abraço para vocês, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O Corinthians, que viu a sequência invicta, que durava desde outubro do ano passado, quando perdeu para o Racing a semifinal da Sul-Americana, acabaram 10 jogos, 10 vitórias consecutivas. Mas, apesar dessa derrota, o discurso do Corinthians, principalmente dos jogadores, do técnico Ramon Dias, é de não fazer terra arrasada, justamente porque o Corinthians está num começo de temporada, veio numa sequência muito boa de jogos, de vitórias. Então, a questão é corrigir a rota, corrigir os erros, para justamente ter uma sequência de temporada melhor e o Corinthians seguir nessa pegada e tentando justamente ser campeão depois de praticamente 6 anos. O Timão, que tem uma alerta muito grande nesse começo de temporada, tomou 6 gols nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, 3 de bola parada. Isso foi questionado inclusive na coletiva e o próprio Ramon Dias admitiu que isso nesse momento é uma deficiência do Corinthians. Ele também falou muito a respeito da ausência do Rodrigo Garro, jogador importantíssimo, o atleta que mais participou de partidas no ano passado do Corinthians e que por enquanto é um desfalque por causa de um problema no joelho. Falou também a respeito do desempenho do Coronado na função do Garro. Então o Corinthians tem essas questões para resolver. Além disso, fora de campo vive um problema. A gente sabe a questão do impeachment. Ontem o presidente Augusto Melo passou na zona mista, fez diversos ataques ao Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo, falou muitas coisas a respeito disso, admitiu também que o Corinthians não tem dinheiro no momento para contratar novos reforços, que os principais reforços, na verdade, do Corinthians foram os jogadores que ficaram, porque ele recebeu várias ofertas para vender os atletas, acabou segurando todos eles, renovou o contrato, e com isso ele conseguiu manter uma base forte para 2025. Além disso, o Corinthians, conforme a gente tinha até trazido na semana passada, conseguiu fechar 2 patrocínios. Um na omoplata, aqui no ombro, e outro no calção. Então um reforço financeiro para o caixa do Corinthians, que enfrenta a Ponte Preta e deve manter o rodízio, o revezamento de atletas que vem sendo feito desde o começo do Campeonato Paulista, dando oportunidade para praticamente todos os jogadores do elenco para mostrarem serviço. Como o Edu falou que o São Paulo está fazendo a pré-temporada com bola rolando, o Corinthians passa pela mesma situação. Mari e Bruno. Bom, nos últimos 6 jogos, agradeço também ao Vlad pelas informações, entre São Paulo e Corinthians, esse retrospecto que o Edu trouxe também ali do Lucas, né? Com 5 vitórias do São Paulo, um empate e nenhuma vitória do Corinthians. O jogo, a gente estava aqui muito curioso para entender como seriam, porque são 2 equipes que começaram o ano. A gente não fala sobre empolgar, porque as partidas são protocolares, por vezes. Mas assim, mesmo no primeiro tempo, que não foi a hora que saiu aquela enxurrada de gol, foi um jogo animado, foi um jogo bom, do tamanho que a rivalidade pede, né? Não necessariamente um jogo de início de temporada. Trocação franca para mim, os 2 times buscando atacar as fragilidades, né, dos adversários. Eu vi o Corinthians tentando atacar justamente nas costas do Oscar, na tentativa ali de pegar quando o São Paulo não tivesse a recomposição defensiva tão ágil, né, tão rápida, e o São Paulo justamente nas costas do Coronado. Quando o Coronado, o Memphis e o Yuri estavam os 3 à frente, o São Paulo trocando passes com muita qualidade. A gente fala aqui em relação a empolgar, era no final da temporada passada do Corinthians, que emendou, sequência toda de vitórias, e do São Paulo, a torcida por conta do quarteto. Você tem ali o Luciano, aí o Caleri, o Oscar e o Lucas, e essa empolgação da torcida. A gente até discutia aqui em relação a quem cairia, quem poderia sair desse time, porque não ia ter equilíbrio para marcação e tudo mais, e até o momento eles estão conseguindo se equilibrar para fazer essa marcação, essa compensação defensiva e não ficar tudo nas costas do Pablo Maia e do Alisson. Eu achei um jogo muito, muito bom, a trocação ali obviamente franca, mas o gramado no primeiro tempo para mim atrapalhou um pouco mais, mas aí no segundo tempo eu concordo com o Mar. A bola rolou muito mais e aí com uma qualidade absurda do Oscar e do Lucas. O Oscar jogando com 2 toques na bola. Isso tem que ser dito. E como os volantes também ajudam muito, né, Marra? Porque você desde o ano passado também falava como a saída do Alisson prejudicou o time do Zubeldia. E agora os 2 também ali, né? Esse time titular do São Paulo tem essas peças todas importantes. Tem. E se você parar para pensar, o São Paulo não é um time pesado. É um time bem leve.
talvez do meio, talvez não, certamente do meio para frente, um time mais experiente, mais rodado. Mas o São Paulo até agora não sente isso. E eu, o tempo inteiro, eu acho que tinha que ter uma tarde ali. Estamos ainda em pré-temporada, é momento de pré-temporada. O São Paulo ontem, São Paulo e Corinthians, né? O Corinthians perdeu o jogo, mas acho que a gente precisava destacar que os dois proporcionaram um grande espetáculo. A reta final do primeiro tempo foi muito boa do Foi Corinthians. muito legal. Foi. Não, eu achei que o jogo dos dois foi bom. Eu até me chamava a atenção muito no início do jogo como o São Paulo jogava mais pelo lado direito e tentando jogadas de aproximação. Aí, eu gosto às vezes de dividir a anotação, Bruno, colocando ali do 1 ao 15, do 16 ao 30, do 31 ao 40 e alguma coisa. E meio que sempre dando uma nota. São Paulo melhor nos primeiros 15. Corinthians equilibrou. Final do primeiro tempo, Corinthians passa à frente. Mesmo sem gol, sabe assim, de volume de jogo. Uhum. E aí no segundo tempo, só que os gols iam saindo e os gols demandam uma outra postura. E simplesmente eu não vi um Corinthians amedrontado. E eu não vi o São Paulo baixou a linha. Tinha que baixar mesmo. Porque em alguma... Os dois têm postura muito legal. Eu até pedi uma tela, daqui a pouco, tá mostrando os lances ali, mas daqui a pouco eu peço, a gente chama, que é um elogio ao futebol dos dois. Porque me chamou muita atenção quando termina o jogo, você vai buscar números, posicionamento, o tal do mapa de calor ou de movimentação, e eu pensei, engraçado, cadê aqueles 500 cruzamentos tão comuns no futebol brasileiro? Não teve. Fique no gramado assim, de repente até seria uma solução. Verdade. Olha lá, só que depois, quando eu recebi os números, e a gente está vendo aí os números, essa tem sido uma realidade, não só ontem, do tipo de jogo de São Paulo e de Corinthians. São times que privilegiam a aproximação, o toque, a velocidade no toque. Olha lá, ontem foi na média. Foi abaixo da média para o São Paulo? Foi abaixo. Mas é muito perto. São dois times que não dão 30, 40... Eu ia falar, porque o comparativo, a gente já fez tela aqui, de 49 50, cruzamentos no jogo, 35 cruzamentos na partida. Olha a média deles. De 18 e 17 é a média dos dois. Isso é muito legal. A gente, ontem, na hora que o Caleri faz o pivô, eu pensei em você, Jailson. Porque a gente estava aqui conversando, Bruno, sobre essa questão do quarteto. Porque sempre quando você tem jogadores brilhantes, e normalmente esses jogadores são no setor, né, chamou mais atenção pelo setor ofensivo, a preocupação é quem marca no time. Sim. Quem marca é Deus, quem vai voltar, etc. E a gente teve o Pablo Maia aqui com a gente ao vivo. E a gente conversou exatamente sobre a função do Alisson e dele para fazer o resto do time funcionar. E a gente conversava assim, se alguém tiver que sair nesse time, quem não tá aparecendo, o Jailson falou, eu acho que vai ser o Caleri, porque é o que tem menos opção de posicionamento. Demorou para começar, a chuva atrapalhou. Quando começou, foi um jogo de bola. Vamos acompanhar, Mário. Porque a veces se centraliza en 4, ¿no? Sí. Jugadores. Creo que es más que 4. O sea, no quiero que se haga foco en un puñado de jugadores para generar ataque, como tampoco que se haga foco en un puñado de jugadores para que defiendan. Porque al final, si no tenés laterales que desdoblan, si no tenés a Pablo que apoya siempre atrás, si no tenés a Robert y Alan que manejan las situaciones desde atrás, y si no tenés a Alisson que te hace todo esto no tiene sentido. Entonces, te interrumpí en eso porque por ahí se hace foco solo en 4 y no es así. No es así. Los clásicos son completamente distintos. También creo que las condiciones de la cancha no permitió tanto a nosotros como a ellos no salir bien, y creo que se hizo difícil en el sentido de querer hacer las combinaciones que veníamos haciendo anteriormente debido también al campo. Nos duele mucho la derrota porque es mucho tiempo que no se pierde y realmente nos duele, pero vamos a seguir trabajando. Hoy no fuimos bien profundo y nos costó. Fue muy competitivo en el primer tiempo y segundo tiempo por unos errores muy puntuales, cometen el gol y después se hizo difícil.
Desde quando eu voltei eu tenho tido sucesso, muito feliz. Na primeira passagem eu apanhei bastante, né? A gente pegou uma fase que era complicada, mas estou feliz, espero que continue assim, né? A gente tem tido bons resultados contra eles. É um grande rival, é um jogo diferente, é um jogo à parte, né? É um clássico, todo mundo gosta de jogar, né? E eu sempre falei isso, esquece, quando é clássico, esquece posição na tabela, esquece momento, esquece tudo. É um jogo diferente. Fico feliz, eu acho que todo mundo está vendo que eu estou treinando, todo mundo sabe que eu estou tentando ajudar a equipe. Lógico que depois de tanto tempo ter voltado ao futebol brasileiro, para mim essa adaptação, né, eu estou tentando me adaptar o mais rápido possível e já mostrei isso no jogo do Guarani, mostrei hoje também. Então, todo mundo sabe também o carinho que eu tenho por todo o grupo. Então esse gol realmente foi bem comemorado e eu fico feliz também que a gente ganhou o clássico. Legal, eu concordo com o professor Zubeldia. Claro que os holofotes vão para o Lucas, 2 golaços, Oscar fazendo seu primeiro gol, Luciano participando, Caleri. Mas, pô, a dupla de zaga, Arboleda e Alan Franco, muito segura. Os laterais jogando bem, o Enzo chegando bem, a dupla de volantes voltando de lesão, Pablo Maia e Alisson também jogando bem. Coletivo do São Paulo aparecendo muito, Mari. Mas não tem jeito, quando a gente olha aqueles 4, não dá vontade de falar deles? É o que chama atenção para o início da temporada, né? O São Paulo mira no Oscar e quando concretiza a vinda dele para cá, de fato o burburinho já começa, né? Mas como que vai encaixar, como que vai montar esse São Paulo, vai sobrar para quem? Tem que de alguma forma adaptar, Lucas e Oscar precisam jogar juntos, enfim, é o assunto do momento para o São Paulo, mas eu acho que a gente tem que valorizar também o planejamento da temporada São Paulina, desse início de uma pré-temporada muito difícil de ser praticada por conta do calendário, mas quando a gente Mas foi cornetada a pré-temporada do Tricolor nos Estados Unidos. Não, mas quando o presidente do Verdão falou que aquilo lá não serve para nada. Pois é, na visão da lei ela não serve mesmo. Mas quando a gente ouve o Zubeldia, principalmente, né, tanto nesse pós-jogo quanto no Guarani, e ele analisa a pré-temporada não só da parte técnica e física da equipe, mas do envolvimento dos jogadores, do entrosamento, da troca entre eles, como para ele é importante, de fato, ter esse relacionamento, né, entre os atletas, e a pré-temporada também serviu para isso, e a gente vê agora acontecendo, né? Contra o Guarani a gente já viu algumas coisas, o Guarani em dado momento também pôs dificuldade ao São Paulo, saindo para pressionar, para marcar lá em cima, evidenciando algumas dificuldades da equipe, como saída de jogo, quando está pressionado, até por conta dos zagueiros, dos laterais, mas Lucas e Oscar, eles desequilibram um nível absurdo, assim. Impressionante o que tem Lucas já, o que tem feito desde quando ele chega ao São Paulo, passando também pela fase de adaptação, pela fase de calendário, já mais adaptado do que o Oscar, que também vai passar por isso, da questão física, fica o jogo inteiro ontem, né? Isso é muito importante para ele, que o Zubeldia, depois contra o Guarani, falou que inevitavelmente vai trocar a cada 2 jogos, que vai rodar a equipe, falou que fevereiro vai ser um calendário muito puxado para o São Paulo, mas de fato ontem o time começa bem o jogo, depois o Corinthians consegue equilibrar, o Corinthians também tem muita qualidade, né? Individual, também tem boas associações, o São Paulo com o Rafael consegue levar o 0-0 para o segundo tempo, porque o Rafael faz 2 intervenções. De falar, que eu falei dos laterais, dos zagueiros, do quarteto, dos volantes. Sim. Esqueci de falar, ainda bem que você lembrou. Rafael, mais uma vez, jogando muito. Jogando muito, naquela falta do Memphis, depois na cabeçada do escanteio. Lembrou Gordon Banks. Nossa, aquela do Kaká foi um espetáculo. Um espetáculo, né? E aí no segundo tempo tem outra, enfim... Mas prevaleceu aí, de fato o São Paulo aí, essa defesa da falta. Não é fácil essa defesa não, viu? Tá meio encoberto ali pela barreira. Muito, olha isso, tem um leve desvio também. Coisa que muito tempo faltou ao São Paulo Futebol Clube, né? Espetáculo. O São Paulino reclamava de um goleiro que pegasse essas bolas do jogo. Essas bolas que proporcionaram o espetáculo do quarteto no segundo tempo. Eu vi muito corintiano reclamando do gol de cabeça do Lucas. Tudo bem, tem que reclamar mesmo, houve falha defensiva. Eu vejo muito mérito no cruzamento do Oscar e na cabeçada do Lucas. Mas o Corinthians podia ter feito um gol da mesma forma ali. Na cabeçada, quem foi que cabeceou? Foi o Kaká? O Kaká. Só que o goleirão fez uma defesa absurda. Foi o Kaká, outra foi o André Ramalho. O André Ramalho, né? E a bola bateu na trave ainda. O problema é que se não tiver falha, não tem gol, professor. É que no Corinthians essa falha da bola aérea
é muito recorrente. E a maneira, eu concordo, a cobrança do Oscar, fantástica. Aliás, mais um grande jogo do E Oscar. a subida do Lucas, a movimentação? Agora o fazer o Lucas. O Lucas veio de trás, com muito espaço. Isso não é novidade pro Lucas. Não é, ele tá sempre ali Ele faz no... isso. O gol que ele perde na Libertadores foi assim, não foi? Ou Também foi contra Copa o do Galo. Brasil? Foi Libertadores, Contra né? o Galo no segundo pau ali, né? Foi de cabeça também. Né? Agora, não pode dar todo aquele espaço e um jogador com a altura dele 1,72, ganhar de três ali, Isso de pega três pra mim. zagueiros. Então, para que tem zagueiro? Então, tem uma falha recorrente, sim. O Emiliano falou dos erros na coletiva. Um dos erros é recorrente. Outro erro terrível é você ter um lateral a seu favor. Esse é o pior no gol seu que o ponto Corinthians de, tomou. no Dos seu três é o campo de pior. defesa. O lateral cobrado para trás. Tem a sequência de erro. Ali foi erro técnico. Né? O Bidu foi dar um passe, deu uma tijolada. Deu uma tijolada. Um passe muito Pro forte. Carrilho, que foi o grande difícil. destaque O do primeiro Carrilho tempo. teve dificuldade para dominar, mas conseguiu dominar. Aí foi tentar sair jogando e pisou na bola. Falha técnica de dois jogadores. Mas é até chato. Mas não tem o mérito do São Paulo estar pressionando? É isso que eu ia falar. É até chato, diante de uma partida como essa que o São Paulo fez, a gente levantar essas coisas que se não fosse isso, o resultado... Não, o São Paulo jogou uma partidaça no segundo tempo, o quarteto da frente, essa questão, o Oscar é muito móvel, né? A gente tinha aquela... fica discutindo recomposição, se vai recompor ou não, e a gente às vezes esquece as dificuldades que jogadores com essa qualidade colocam para as defesas. O Oscar tenta a associação em toda parte do campo. Onde precisar, ele está lá. Então isso é muito mérito. Um jogador como o Lucas pegar a bola no chão, Mas fazer ajuda para para marcar também, viu? Você que gosta dessas comparações aí, o Lucas é um pita dos tempos modernos, que um dia no São Paulo e Palmeiras, ele entrou desse jeito. Joga muito, Lucas, mas calma. Não, mas você viu o Pita. tempos... Agora eu tô no papel do Prates. Aqui você tá no papel do Abel Neto. Prates já e eu tá sou digitando. Prates. Os tempos modernos... Pita, calma. Não tem calma nos tempos modernos. Ah, Quando não? a gente fala dos tempos modernos, a comparação isso aí vai O ficar pra gol do história. Lucas ontem lembrou um gol do Pita contra o Palmeiras. Então, isso que No Pacaembu. eu tô falando. É verdade. Daquele lance. Boa, gostei. Pode empolgar. Empolguei também. Lembrei desse lance e Aquele empolguei. lance foi em 85. Até hoje a gente lembra dele. Nós estamos em 2025. Ele foi... em não, foi 2005. contra o Palmeiras aquele, Contra do o Pita. Palmeiras. Não foi contra o Corinthians. Reabertura do Pacaembu. Eu fui, inclusive, eu estava naquele jogo, porque não precisava pagar, você dava uma pilha. Tinha uma empresa foi de só pilha. porque era de graça, né? Eu troquei Seu por mão uma de pilha, vaca. pilha usada. Foi por uma pilha usada. Daqui a 20 anos haverá um São Paulino falando para o filho e para o neto que um dia o Lucas pegou a bola e fez isso contra a defesa do Corinthians. Eu hoje peguei Caleri ajudou, hein? Belo muito. pivô do Caleri, quase caindo. Peguei o metrô com a Fabiana hoje. Nem vou mandar um abraço para a Fabiana, porque hoje ela não está assistindo a gente. Ela me contou no metrô, a São Paulina Fabiana, que ela nos acompanha quando faz o home office. A Fabiana é empolgadíssima, como muitos tricolores hoje com sua camisa no metrô. Ela falou do Lucas, a Fabiana? Está completamente apaixonada por tudo que aconteceu com o São Paulo Futebol Clube, não só ontem, mas também no sábado. Foi aniversário do São Paulo no sábado. Não encontrou nenhum corintiano reclamando da defesa? É isso. Do Kaká, que Já fala um monte. Encontrei em casa já. O Daniel estava, meu filho estava informado. É muito legal o ponto do professor, assim, de destacar o mérito, e tem que ter, porque você está falando de um quarteto que mostrou... Todo mundo participou de gol ali, né? Todo mundo. Luciano com assistência, Caleri com assistência, Lucas com 2 gols, Oscar com gol e assistência. A dinâmica fluiu bem, até defensivamente em alguns momentos. Até pegando um gancho que tinha um GC, provou que o quarteto pode dar certo, da mesma forma que a gente tá falando do Vasco, eu acho que é bom ter cautela. Foi gigante a atuação, acho que pro torcedor tá muito feliz mesmo, ainda mais no fim de semana que ganhou os 2 jogos. Tinha jogado bem contra o Guarani. E jogou, mas ainda assim são 2 jogos, então acho que provar no mais alto nível, acho que ainda é calma, mas deu ótimos indícios que pode funcionar. Tem todo o mérito, mas eu não consigo desassociar a partida, acho que a gente contar a história desse majestoso, falar só do mérito do São Paulo, para mim fica incompleto. Porque se você olhar o primeiro tempo, foi extremamente equilibrado, o São Paulo começa melhor, depois o Corinthians cresce, e a chance mais perigosa é do Corinthians, e os erros individuais, para mim, eles condicionaram muito o que foi o jogo. O erro do Corinthians ali na marcação, mérito do Lucas, não é novidade ele aparecer dentro da área, mas é o gol de cabeça de um cara de 1,72. Acho que isso tem que ser evitado.
O segundo gol, para mim, é o erro maior, e acho que o Corinthians sentiu o golpe. Quando tem a possibilidade de voltar, uma nova falha, para mim, ali, principalmente do Kaká no terceiro gol, e isso acaba determinando muito o que foi o jogo. Por isso que eu falo, acho que tem o mérito do São Paulo, tem que ser destacado isso, mas eu não consigo contar a história do jogo falando só do mérito. Para mim, os erros do Corinthians foram extremamente determinantes num jogo que o primeiro tempo mostrou Eu muito acho que equilíbrio. os erros do Corinthians determinaram a diferença no placar de 2 gols. O São Paulo jogou melhor. O São Paulo jogou mereceu para vencer. a vitória. Não quero tirar nem um pouco o mérito. É isso, para a vitória do São Paulo. Agora, como o Corinthians errou em demasia, acabou tomando um resultado de 2 gols adversos. Talvez isso tenha ficado mais pesado. Mas o São Paulo jogou para ganhar esse jogo. Muito bem. Pode mostrar aberto aqui, ó. Mostra aqui, mostra aqui. Vocês estão reparando que o assento da Mari está vazio. Claro, porque ela está na tela. Sim. Hoje não temos olho leal, mas temos... Como é que a gente pode chamar? É difícil. Olho da Mari, olho Pereira? Eu gostei de olho da Mari. Olho Pereira? Pode ser. Salve, salve, galera corintiana. E que dia triste. Depois de um clássico, o Corinthians vinha vencendo, estava com uma invencibilidade muito boa, que estava trazendo lá do Campeonato Brasileiro, já eram 10 jogos de vitórias consecutivas, não é nem 10 jogos de invencibilidade. O Corinthians estava 10 jogos sem perder, sem empatar, apenas vencendo. Mas o Corinthians tinha que ser testado contra um time grande, num clássico. Já havia vencido o Palmeiras no Brasileiro do ano passado pelo placar de 2-0. Agora pegou o São Paulo, que está embalado, tá com esse quarteto aí, o Oscar, o Lucas que jogou uma barbaridade ontem contra o Corinthians, o Caleri e o Luciano. Então tinha que ser testado, foi testado, estava sem o Rodrigo Garro, tá? O Garro está passando por tratamento no joelho aí, o Maicon também ainda não está em condições de integrar a equipe, tem um zagueiro afastado também, enfim, estava com o time titular, mas com algumas peças faltando. Foi testado e não deu certo. São Paulo está embalado, o Corinthians jogou de igual para igual no primeiro tempo aí. Até teve mais chances, teve chance de gol, uma bela defesa do goleiro São Paulino ali no primeiro tempo, mas no segundo houve erros cruciais e demonstrou aí que a zaga do Corinthians precisa de reforços. Embora o Augusto Melo tenha dito aí que o time está bem, tem que fazer manutenção, Fabinho Soldado também fala a mesma coisa, mas está muito mais do que claro que a zaga do Corinthians está defasada, sim, está defasada. Só o André Ramalho joga e mesmo assim ontem ele não foi bem. E quando eu falo em zaga, não é só a zaga em si, mas também os laterais. O Bidu fez um jogo bom ontem, mas no segundo tempo caiu muito de produção. Do outro lado também, a gente conta com a volta do Palácio, mas ele está se readequando ainda. Fato é que o Corinthians precisa, sim, ir ao mercado. Todos os times foram ao mercado, fizeram contratações pontuais. E o Corinthians até agora não. A gente sabe do problema financeiro, né, que o Corinthians vem passando. Mas um time grande como o Corinthians tem que contornar esse problema e reforçar o time, até porque são muitas frentes em que o Corinthians vai lutar esse ano. Tá bom? Então, a agenda do Corinthians. O Corinthians começou aí contra o Bragantino, né, ganhou de 2-1, o Velo Clube depois 2-1 também, Água Santa 2-1 também, e agora o São Paulo perdeu a invencibilidade, perdeu por 3-1 para o São Paulo no Morumbi. Os próximos jogos são contra a Ponte Preta, depois de amanhã, no dia 29, depois o Corinthians pega o Noroeste em casa, depois vai pegar o Novo Horizontino fora, depois tem Palmeiras fora, depois Corinthians e São Bernardo em casa, e o terceiro e último clássico aí da fase de grupos do Paulistão, Corinthians e Santos em casa no dia 12 de fevereiro. Temos a Portuguesa e depois no dia 19 começa a pré-Libertadores contra a Universidade Central, jogo fora. Corinthians e Guarani para fechar o Paulistão e o jogo de volta da pré-Libertadores em casa contra a Universidade Central. Beleza, galera? Para você que não é inscrito ainda, se inscreva logo abaixo, curta, comenta e compartilha. E vai Corinthians!